dia para você, querido ouvinte e internauta da Rádio Firma, você que está curtindo a melhor estação, a 106.3, a emissora que é feita para você. Eu, Eli Rodrigues, estou chegando pontualmente 8 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia de quê? De Faculdades em Foco, que é então o nosso programa tradicionalmente às 8h30 da manhã, falando do conhecimento, da importância da busca pelo conhecimento. A gente procura trazer sempre para você conteúdos atuais, de relevância e, claro, com muito carinho, agradeço às Faculdades FEMA, que é quem organiza aqui a nossa pauta do Faculdades em Foco. Em nome do nosso diretor Antônio Ternes, quero mandar um abraço para todo o time da graduação FEMA. Hoje no Faculdades em Foco, a gente recebe aqui ele, que é uma pessoa especial, né? Um ser humano especial, dedicando nesta manhã o que tem de mais valioso pra gente, que é o seu tempo. Né? Como eu sempre digo por aqui, eu agradeço a vinda, dou as boas-vindas a ele, Arley Carlos Chons, bem-vindo à nossa instituição FEMA. Bom dia, fica à vontade aí para dar um bom dia pra galera. Bom dia, Eli, bom dia, tudo Aproxima bem? um pouquinho mais o microfone. Mais. Agora melhorou? Isso. Eu ao vivo é assim. Arley, como é de praxe aqui, eu quero ouvir de você assim um pouquinho sobre a sua pessoa. Se tu pudesse apresentar um pouco, falar um pouco da tua trajetória, da tua caminhada, vou ficar bem grata, e os nossos ouvintes também. Tá certo, Eli, bom dia a todos. Eu sou um santarrosense, nascido aqui em Santa Rosa, então há 52 anos, e estudei aqui, fiz meu primeiro e segundo grau aqui. O segundo grau foi o segundo grau técnico em contabilidade. Uau, aqui na FEMA? Não, em Santa Rosa. Em Santa Rosa. Ah, sim, perdão. O colégio já não existe mais, que era o Colégio João Dani. Sim. Mais tarde, fiz a minha graduação em administração de empresas, mas daí já saímos de Santa Rosa. Na minha época, ainda não haviam tantos cursos como hoje ainda já existem, né? Daí depois fiz uma pós-graduação em administração financeira. Mais tarde, falando aqui da minha caminhada acadêmica, mais tarde fiz mais uma pós-graduação em Direito Tributário e por fim culminou, por enquanto ainda, com um mestrado em Administração. Então essa foi a minha caminhada como acadêmico, no qual eu até acredito bastante, né? O estudo e a educação, né? Elas têm condições de modificar as pessoas, de modificar tudo, cortar ciclos, corrigir ciclos, melhorar as pessoas. Mas aqui em Santa Rosa também desempenhei outras atividades, né? Tive que trabalhar desde cedo, a partir dos 15 anos já estava trabalhando. Sim. Trabalhei por 10 anos no Banco Meridional, hoje incorporado pelo Santander. Depois de 10 anos trabalhando lá, fui ser professor, trabalhei durante 3 anos como professor na cidade aqui, em 2 colégios e mais no Senac. Então a gente estava com uma carga de trabalho bastante grande, conheci bastante gente. Com certeza. Até hoje encontro esses colegas de trabalho. Uma vez professor, sempre professor, né? Sempre vai ter aquele que vai te reconhecer por algum ensinamento. É o professor Arley, né? Sempre tem. Aí, mais tarde, acabei, até por conta da diminuta relação salarial entre trabalho, né, e o valor, né, recebido, tive que mudar de profissão de novo, voltei a ser bancário, fiz concurso para a Caixa Econômica Federal e trabalhei lá durante 6 anos. Sim. Aí continuei estudando e acabei fazendo um concurso para a Receita Federal, isso já há 18 anos, então estou trabalhando na Receita Federal há 18 anos. Uau! É uma caminhada e tanto, né? Isso, iniciei e consegui iniciar já em Santo Ângelo, que é a delegacia de Santo Ângelo, que é onde o meu cargo tem, né? Eu só posso trabalhar em delegacias. E de lá também atuei, então, em algumas atividades. Uma delas é a orientação ao contribuinte, que é justamente o assunto que nós vamos daqui a pouco conversar, que é a respeito do NAF. E essa orientação ao contribuinte, essa conversa com o contribuinte, esse ensino, vamos chamar assim, das questões e interpretação da legislação, me fez também conversar com muita gente. E aqui em Santa Rosa a gente tem, então, um contato com muitos colegas contadores, muitos colegas profissionais contábeis, justamente por conta disso. Então a gente tem
uma rede de conhecidos e de amigos, né? Que desenvolveu também por conta disso, né? Sim. Aí, mais tarde, em 2017, eu fui chamado para ser delegado adjunto. Na época, o delegado era o Lauri Wilchen. E em 2019, em agosto de 2019, ele se aposentou e eu fui chamado a ser o delegado. Então, eu estou no meu mandato, concluindo meu mandato é de 6 anos, ele se conclui em agosto de 25, então, né, estamos Tá aí na reta final, né? Estamos na reta final, são coisas que acabaram diminuindo a melanina dos cabelos, né? Uau. São desafios, né, que demandam, e aí vai, né, vamos dizer assim, vai enriquecendo ainda mais, né? Isso, a vivência. Exato. Mas também faz parte da vida, né? Nós temos que melhorar sempre. Maravilha, maravilha. Esse, então, é Arley Carlos Chons, ele que está aqui com a gente, delegado da Receita Federal, para falar sobre a proposta da atuação do Núcleo de Apoio Fiscal, que é o NAF, e as perspectivas da Receita Federal. Arley, eu gostaria, assim, de te deixar à vontade para você falar um pouco sobre o trabalho, né, desse núcleo, para as pessoas entenderem, né, primeiramente, né, o que é e como que atua, e aí, na sequência, então, o papo vai rolando por aqui. Por favor. Isso. Nós temos dentro da Receita Federal uma área de atendimento, né? Que presta o atendimento de uma forma bem mais ampla do que simplesmente o atendimento em um balcão, né? Uma agência. Nós temos a agência aqui em Santa Rosa e a agência em algumas cidades da região. Nossa delegacia tem uma abrangência de 132 municípios. Sim. Nesses 132 municípios nós temos algumas agências, são 6 agências, e postos de atendimento também, né? Que são num convênio com a prefeitura dos municípios, né? E também temos em algumas localidades um núcleo de apoio fiscal, que é o NAF. Sim. O NAF, esse núcleo de apoio fiscal, ele é um projeto, né, que é desenvolvido pela Receita Federal em conjunto, em uma cooperação, né? Parceria com instituições de ensino, principalmente, que visa a trazer uma orientação, que é essa ideia, uma orientação sobre as questões tributárias e fiscais aos contribuintes de mais baixa renda, os contribuintes do MEI, pequenos produtores rurais, e também de entidades assistenciais, principalmente as entidades menores, trazer para eles uma orientação a respeito das suas questões tributárias. Nós não estamos falando aqui no NAF em atendimento, tal como o atendimento se dá numa agência. Isso. Mas sim, dentro de uma ideia de cooperação, conseguir trazer, por um lado, para essas entidades, essas pessoas que estão hipossuficientes, essas pessoas que têm mais necessidades, trazer orientação mais correta, né? Clara, porque as orientações também estão nos sites, também estão disponíveis, mas nem sempre elas são assim tão claras como deveriam ser, né? Sim. Então essas orientações passadas por um núcleo como o NAF, que temos no FEMA, esse núcleo consegue trazer em uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia, trazer essas questões para que essas pessoas tenham condições de compreender o que está acontecendo, por que o meu CPF está irregular, por que isso, por que aquilo, né? E acabem com isso atingindo ao seu intento. Também a ideia, o objetivo do NAF é trazer para os alunos, principalmente para esses alunos que estão aprendendo, que estão entrando no mercado de trabalho, trazer para eles a vivência do que é o dia a dia nas questões tributárias, nas questões fiscais. Então, é uma condição que eles têm de pegar casos reais, situações que estão acontecendo e desenvolverem, então, aí
as suas capacidades e principalmente buscar conhecimento para conseguir resolver, vamos chamar assim, aquela situação posta para ele. Pelo menos conseguir interpretar aquela situação e buscar a solução. Arley, tu pudesse falar um pouco para a gente assim, dando um exemplo claro de hoje, um dos desafios que a comunidade escolar, acadêmica, né, enfrenta no momento de compreender isso para questão prática. Né? Hoje, tirando fora do NAF aqui, falando em desafio, o desafio hoje é a experiência ou a falta de experiência das pessoas, né? Quaisquer tipo de atividade necessita que você tenha uma experiência, um conhecimento, uma vivência anterior. Vamos considerar assim que é plausível que um estudante venha a querer trabalhar, né, buscar uma vaga de trabalho em um escritório de contabilidade e não tem experiência nenhuma, não tem conhecimento nenhum. O empregador precisa, quando ele precisa do colaborador, ele já precisa que esse colaborador tenha condições de auxiliar, de ter uma produtividade positiva já naquele momento. E para que ele consiga fazer isso, ele precisa ter tido essa vivência em algum momento, em algum local. Então, um dos desafios que eu percebo é essa falta de experiência ou falta de condições aonde conseguir essa experiência, onde eu vou buscar. É evidente que tem algumas pessoas que por si só buscam conhecimento, buscam encontrar essas soluções, esses conhecimentos, mas isso não é fácil e nem sempre isso vamos dizer assim, se tem um resultado positivo, claro, correto, né? Vamos imaginar, fazer uma analogia com alguém querendo aprender a tocar violão. Ele vai conseguir sozinho? Eventualmente vai. Talvez ele vá aprender com a técnica errada, talvez ele vá machucar os dedos, então ele vai aprender com muito maior dificuldade do que se ele conseguir seguir um método ou alguma coisa, ou for apresentado aquelas técnicas corretas. E assim nós podemos falar de qualquer atividade. É verdade. Eu já estava visualizando aqui tantos outros campos, né? Tantas outras áreas que é esse mesmo cenário, esse mesmo... muda o contexto, mas a questão permanece, né? Aí que eu chamo a atenção dos objetivos do NAF. Nós vamos... isso está no site da Receita, né? É possível que a gente consiga visualizar isso depois, em outro momento, né? Quem quiser. Então, o NAF busca ampliar conscientização tributária e cidadania ativa, destacando então a disponibilidade de forma gratuita, porque senão não há cobrança de nada para as pessoas que buscam o NAF. São instituições que podem aderir a essas ações de forma eu diria voluntária. Que então o NAF tem aí um objetivo de disponibilizar a orientação fiscal a pessoas físicas de baixa renda, aos MEIs, às OSCs, que são organizações sociais civis, né? E pequenos proprietários rurais que não teriam acesso a serviços contábeis ou que tenham dificuldades no uso de meios digitais. É aquilo que eu comentei, né? A gente aqui fala muito de hipossuficientes, mas tem muita gente que não necessariamente sendo hipossuficiente, ela é uma pessoa que tem uma dificuldade com o meio digital. E hoje todo o atendimento, não só da Receita Federal, mas de muitas instituições, ele está baseado no atendimento digital. Né? Então você tem que ser alfabetizado, né, na informática digitalmente para conseguir encontrar essas informações. Mas também é um objetivo do NAF proporcionar aos estudantes que participam do projeto um conhecimento a respeito da função socioeconômica do tributo. Uau. Isso... A educação, como é que tem um outro termo que diz que é dentro da educação, gente, olha só. Inclusiva? Também, não deixa de ser. Mas como é que se diz? Tu poder entender, né, a função socioeducativa, né, do tributo é algo essencial. Isso poderia estar na primeira célula e tá na família e aí na escola. Hoje a gente está falando bastante sobre tributos, porque nós temos uma reforma tributária em andamento que não tenho dúvida nenhuma, ela vai auxiliar e vai auxiliar o Brasil a crescer. É uma reforma tributária que tende a diminuir os nossos entraves
burocráticos, né? Nós temos que separar as coisas, né? Há uma dificuldade na cobrança de tributos de forma burocrática por conta de controles que são necessários, e essa relação está sendo modernizada. Isso é muito bom. Por isso estamos falando bastante em tributação. Mas a tributação, ela é uma condição sine qua non para que nós tenhamos uma vida em sociedade. Isso é a primeira coisa que se tem que compreender sempre. Não existe sociedade sem que cada um dê uma parte de si, uma cota do seu trabalho, para que essa sociedade se desenvolva. Lá atrás, nos povos primitivos, nós poderíamos pensar que cada um tinha uma função. Se falarmos de povos originários, dos indígenas, cada um tinha uma função na sua aldeia. Sim. De modo a pagar seu tributo com o trabalho. Um ia pescar não só para ele, mas para todo mundo. Outro ia coletar, não só para ele, mas para todo mundo. E assim vai. Outro fazia a função de pajé, de médico, outro de líder. Então essa ideia de que a gente não deve pagar tributos é uma ideia errada. Sim. Porque até mesmo os povos originários, os povos primitivos, pagavam seus tributos de forma outras alternativas, né? Mas sempre havia, quando há uma vida em sociedade, há uma necessidade de que as pessoas contribuam para que aquela sociedade cresça, e não para que ele sozinho, né, cresça. Então nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que nós podemos sobreviver sem a tributação, porque eu não quero viver sem civilização, eu não quero viver sem segurança, eu não quero viver sem educação. Eu quero, ao contrário, eu quero que esses valores sejam muito bem, valores arrecadados sejam muito bem aplicados. Mas essa ideia... O retorno, as pessoas querem o retorno, né? Essa ideia de retorno, de tributação e retorno, ela tem que ser separada também, né? A tributação é necessária para que a nossa sociedade tenha condições de sobreviver e de melhorar. Melhorar os índices tanto de educação, de saúde, de segurança, de tudo. A aplicação desses recursos é um problema que nós temos que entender, que nós também, como sociedade, elegemos as pessoas, nos colocamos eventualmente à disposição também para ocupar cargos políticos, e na vivência desses cargos políticos nós temos que tomar as melhores decisões. Nossos colegas, nossos vereadores, nossos deputados, nossos presidentes, essa é a ideia. Então nós temos que amadurecer o nosso pensamento, e esse amadurecimento dessa cultura do tributo, ela deve iniciar no colégio, e já não na faculdade, tem que iniciar antes ainda. Eu falava antes de educação fiscal, era esse termo fiscal, aí que, né? Colocar o CPF na nota. Lá em casa a gente tem um negócio há muitos anos, compra uma agulha, bota o CPF na nota. Por favor, você pode colocar o CPF na nota. Hoje já é mais comum, mas eu peguei uma época assim que as pessoas estranhavam muito no comércio. Mas como assim, né? Não. Exatamente, isso faz parte de uma conscientização. E aqui eu vejo, tem mais um objetivo aqui, que é o qualificar o futuro profissional por meio da vivência prática acerca do cumprimento das obrigações tributárias. E essa cumprimento de obrigações tributárias, apesar de ser um nome um pouco estranho, é justamente isso. É nós fazermos com que as nossas obrigações tributárias, dentre elas está o nosso direito de colocar o CPF na nota fiscal, ele seja feito, né? Para que essa obrigação tributária que depende das nossas atividades econômicas, todas elas, né, eles sejam cumpridos. E aqui, claro, nós estamos falando de obrigações tributárias específicas, a entrega da declaração do imposto de renda, a entrega do ITR, né, a correção de dados cadastrais no CPF, e por aí vai, né? Só antes ainda de nós continuarmos, eu teria que comentar o que o NAF não é. O nosso núcleo de apoio fiscal não é um posto de atendimento da Receita Federal, isso que eu comentei, né? Ele não tem essa intenção, você chega lá com a documentação, o atendente vai te
vai atender como se fosse um servidor da Receita Federal, porque isso não é. Não é atributo, né? Exato, essa não é essa a ideia. E ele também não é um substituto de um escritório de contabilidade. Isso precisa ficar bastante claro. Sim. Porque eventualmente alguns colegas contadores, técnicos contábeis chegam com essa dúvida. Não, mas agora tem um concorrente. Não, na verdade não é isso. Até como um núcleo de prática jurídica, o FEMA também tem, né? Sim, ele não é um temos. concorrente de um escritório de advocacia, né? E os núcleos de apoio fiscal não são concorrentes dos escritórios de contabilidade. Isso não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Até que, se você quiser, pode nominar rapidamente aqui alguns dos serviços que são por favor. Agora, deixa eu só né? situar aqui o nosso ouvinte, Arley Chons, ele, delegado da Receita Federal, está aqui no Faculdades em Foco. Você que chegou agora na 106.3, bem-vindo e bem-vinda. A gente vai, inclusive, já partindo aqui para a reta final do programa. Arley, o tempo aqui, passa voando, tá? Eu deixo para ti, então, aí, nominar e, por favor, já deixa a tua mensagem, tá? Um até logo, hein? Porque tu vai voltar. Tá certo. O tema tá tão certo. complexo assim, não dá pra gente tratar, né, em 20 minutos. Não, por favor, tranquilo. fica à vontade para deixar a tua fala também pro pessoal, né? E também os contatos, né, para quem quiser aí tirar alguma dúvida. Tá certo. Deixando bastante claro, então, o NAF, esse nosso núcleo de apoio fiscal, ele tem como uma ideia prestar diversas orientações, né, a respeito da tributação, a respeito de obrigações tributárias, declaração de imposto de renda e tudo. Então, para o cidadão, as orientações seriam principalmente cadastro de CPF, o cadastro de obras, que a gente chama de CNO, Cadastro Nacional de Obras, a declaração do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para portador de moléstias graves, então há informações a respeito disso, malha fiscal, restituição do imposto de renda, destinação do imposto de renda para fundos de direitos. Sobre isso podem nos chamar para vir conversar também. Sim. Vamos falar a respeito do ECA, né, e do Fundo do Idoso. Em algum momento aí podemos conversar bastante sobre isso. Já vou botar na próxima pauta. Tá certo. O apoio em serviços do E-Social, que é do doméstico, certidões negativas, emissão de certidões negativas, a consulta de dúvidas e pendências fiscais, a geração dos DARFs, eventualmente a pessoa tem um DARF para pagar alguma coisa, o parcelamento de dívidas tributárias, orientações sobre acordo, transação. Veja, são diversos assuntos aqui, né? Uma gama de... Daí podemos falar também sobre os auxílios, sobre bagagem, viagem ao exterior, aqui nós temos próximo aqui, né? Estamos na fronteira, né? Exato, e essas orientações, elas precisam ser buscadas antes de que os problemas aconteçam, né? E também tem uma coisa bastante utilizada, que é a isenção do IPI e IOF para deficientes físicos, taxistas. Isso é bastante utilizado também. Para pequenos produtores rurais, ainda teria o CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, serviços relativos ao ITR. Para pequenas empresas e negócios aí também, então, o CAIPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas de Pessoas Físicas. O pessoal que sabe, que está buscando esses problemas, eles conhecem até essas siglas. Sim. As obrigações fiscais do microempreendedor, do MEI, né? Também tem ainda, né, um apoio para o acesso remoto, que hoje em dia é justamente aquilo que nós comentamos a respeito das dificuldades para acessar os sistemas informatizados, né? Sim. Então nós temos o acesso ao GovBR. Sim. Então esse apoio para esse acesso também é a ideia do NAF. Facilitar, que legal. Né? Isso complementa muito a pauta do Faculdades em Foco da edição anterior. A gente falava justamente sobre isso. E também, avanço, por fim, né, é possível, através do NAF, fazer um agendamento para atendimento da Receita Federal. Eu sei que nosso tempo já está. Nosso tempo já... Temos um minutinho para encerrar. Fica à vontade, então, Arley. Então, tá certo. Eu fico muito agradecido do convite. Ele e o diretor do FEMA fizeram, né? Nós estamos... bastante contentes com essas portas que nos foram abertas e eventualmente nos convidem para a gente poder participar e conversar mais sobre outros assuntos também.
Gratidão, Arley Carlos Chons, ele, delegado da Receita Federal com a gente no Faculdades em Foco, que fica por aqui, né? Agora 8 horas e 54 minutos. Abraço para você que está aí com a gente pelas nossas plataformas a qualquer tempo. Uma abençoada terça-feira para você, o dia começando, aproveitem. A gente está com várias atividades no Universo Fema, prestigie, acesse aí as redes sociais e confira. Eu vou então tocar um sucesso musical aqui para você, na sequência recadinhos do nosso bloco de apoio. Tem o nosso devocional também, espiritualidade, muito importante. E a gente volta na terça-feira que vem com Faculdades em Foco. Arley, vamos dar um tchauzinho aqui então pra galera das redes sociais, encerrando então. Fema FM.